derramaste, Senhor, sobre as nossas vidas. Gratos pela Tua palavra, Senhor, pela sangue derramada na cruz do Calvário, que nos justificou, que nos limpou, que nos sarou, Senhor, que nos libertou. Por isso, Pai, queremos rogar-te, Senhor, que nesta manhã possamos comer mais uma vez, Senhor, o Teu maná, o Teu corpo, Senhor, desfrutar de Ti, Senhor, e possamos edificar-nos, Pai, em Ti, e que a Tua palavra, Senhor, venha a desafiar-nos, Senhor, venha encontrar as nossas necessidades, meu Deus, Senhor, venha a satisfazê-las, meu Deus, mas sobre todas as coisas, meu Deus, venha a edificar-te a Ti, nas nossas vidas, e que nós possamos realmente minguar e que Tu possas crescer, Pai. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoa a Tua palavra, abençoa cada pessoa que possa escutá-la, quer através da rádio, quer através da internet, Senhor. E queremos uma vez mais, Senhor, invocar a nossa dependência de Ti, Senhor, e rogar-te o Teu Santo Espírito faça a obra ao qual Tu enviaste, Pai. No nome de Jesus. Amém. Queria convidar-vos a que abrais as vossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 2. E vou continuar a compartilhar aquilo que tenho estado a compartilhar convosco. Provavelmente, não sei se alguns de vós vos recordais daquilo que temos estado a falar. Vou tentar de não recapitular, porque senão não quero alongar muito. Mas recordam-se que tenho estado a compartilhar convosco, que é mais o termo correto em português, acerca do tema, lema, comunidade, um povo, uma comunidade que Deus está a levantar, amém? Estamos? E compartilhamos acerca de que realmente o epicentro da nossa fé tem que ser Jesus Cristo, a sua simplicidade. Compartilhamos acerca de Lucas 19, Lucas 9, Lucas 18, o valor, recordam-se? Estamos? E a primeira predicação, ou a primeira pregação, foi exatamente com base a esta escritura de 1 Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Amém? Recordam-se? Recapitulando. Então, mas como não vou recapitular, vamos começar com esta. E vamos ler a escritura. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações ou maldicências, dependendo da versão bíblica que tenhas, desejai como meninos recém-nascidos, ou desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação. Se é que já provastes que o Senhor é bom, e chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso, nas Escrituras diz, eis que ponho em Sião uma principal pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como a principal da esquina, e como a pedra de tropeço e a rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora não erais povo e agora sois de Deus, vós que não tinhais alcançado misericórdia e agora tendes alcançado. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Geração eleita, nação santa, povo escolhido, separado para Deus, para anunciar as maravilhas daquele que nos resgatou das trevas à sua maravilhosa luz. Amém? Eu gostava de poder dividir este excerto da Escritura em 3 focos que a Escritura aqui nos traz. E dirigem-se a nós. Dirigem-se a nós, e exatamente como diz a Escritura, exatamente no primeiro capítulo da carta de Pedro, a dispersão dos peregrinos no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. A todos. Àqueles que tendo renascido, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Gostava de fazer uma pergunta.
antes de avançar. Quais daqueles que estão aqui nesta sala já aceitaram ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas? Tenham a liberdade e a ousadia de levantar a sua mão direita ao ar. Amém? Então nós incorporamos-nos como os peregrinos da dispersão. Não estamos na Galácia, nem Capaçória, estamos geograficamente colocados em Sintra, na República de Portugal. Amém? E em seguida, neste mesmo capítulo 1, no verso 24 e 25, porque diz que como toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva, secou-se a erva e caiu a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém? A palavra de Deus. Esta palavra e toda a palavra de Deus que é apta, é boa para corrigir, ensinar, redarguir, a todo o tempo e fora de tempo. Amém? Sabemos isso? Esta palavra é para quem? Para nós. Amém? Vejamos aqui então o que é que esta palavra adereça. Quais são os focos principais desta palavra? E exatamente como dizia o irmão no testemunho, há sempre um antes e um depois. Mas o antes, o que é que figura o antes e o que é que figura o depois? Mas o que é que figura? A mudança de quê? Eu não mudei, no meu bilhete de identidade eu continuo a chamar-me Luís Miguel. Tu continuas a chamar-te o mesmo. Aqueles que conheceram a Cristo Jesus mudaram de bilhete de identidade? Ok. Então mudamos em que aspecto? Eu convidava-nos a que nós pudéssemos ler o primeiro versículo do capítulo 2. Deixando, pois, toda a malícia. Aqui podíamos ir buscar muito mais 1 Coríntios, etc. Mas vamos enfocar-nos nesta peculiar escritura que nos chama a nós como a nova comunidade, pois as pedras vivas, a nação santa, o sacerdócio real. A malícia, ok? O que é a malícia? Ajuda-me, que eu não sei. Maldade? Agora, a malícia e a maldade transparece como? A ver se encontramos o primeiro foco, do antes e do depois. O primeiro foco tem um antes e tem um depois. As nossas atitudes. Ok. Nós mudamos, quando vimos ao Senhor, mudamos em quê? Ok. Alguns mudam de aparência. Mas aquele que é verdadeiramente convertido, aquele que é verdadeiramente tem um encontro tal qual Paulo teve caminho a Damasco, muda de atitude, muda internamente para o exterior. Então o que é que acontece? As suas atitudes mudam. Todas as nossas atitudes têm um ponto interno que mais tarde ou mais cedo se exteriorizam. A maldade exterioriza-se mais tarde ou mais cedo. Amém? A malícia. O engano nasce dentro, mas termina por exteriorizar-se. O fingimento nasce dentro do nosso coração, mas termina por exteriorizar-se. As invejas nascem dentro do nosso coração, mas terminam por exteriorizar-se. Estamos? Então todas as nossas atitudes exteriores, estamos aqui? São o resultado de algo que há no nosso interior. E a palavra aqui adverte àqueles que foram evangelizados, àqueles que vieram ao conhecimento do Senhor, que é necessário, deixando, pois, tudo isto, deixem tudo isto. Para quê? Diz em seguida, para que possamos então tomar a leite, e a leite espiritual aqui, não, alguns dirão, não, mas irmão, é que eu já levo. Não, nós podemos levar muito tempo, mas nós necessitamos basicamente tomar as doutrinas. A leite espiritual são as doutrinas da palavra, são os ensinamentos base da palavra. Procura, pois, como obreiro aprovado, apresentar-te diante de Deus como homem que não tens de quem envergonhar-te, mas que fazes o bom uso da palavra da verdade. Escrevia o apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo.
E é essencial que nós façamos o bom uso da palavra de verdade. Temos uma tremenda responsabilidade quando utilizamos a palavra de verdade. Não se pode agarrar num versículo e soltamos o versículo a título de sabichão para induzir o público em engano. A causa pelo qual cada vez mais se amontoam mestres e sábios de acordo à sua própria opinião é porque na realidade não sabem a base da lei espiritual. Não conhecem as verdadeiras doutrinas e ensinam doutrinas de demónios. E há outros que falam tanto de demónios que provavelmente não chegam a conhecer aquele que ganhou o demónio. Mas falam-no desde o púlpito. Então temos de ter muito cuidado como utilizamos a palavra de verdade. Por isso temos de deixar, porque é engraçado que aqui não é murmurações, não é maldicência. E maldicência não é só dizer palavras más. Porque nós podemos falar maldicência falando palavras muito educadas, mas falando erroneamente. Amém? Estamos? Significa que quando nós induzimos alguém a erro, estamos a falar maldicência. Estamos? Irmãos, continuamente os apóstolos fazem encapié em que nos últimos tempos apostatarão da fé e levantarão-se falsos apóstolos, falsos mestres, que amontoarão pessoas em pós de si, que serão pessoas, eles mesmos serão homens sensuais, homens que mudam de tom de voz. Ou seja, a sensualidade normalmente, eu detesto o showman. O showman do Evangelho é aquele homem que tem os tons de voz adequados à postura da predicação. Eu conheci pessoas que ensaiavam ao espelho, como os bailarinos ensaiam as suas como é que se chama estas histórias? As suas coreografias. Eles ensaiavam a coreografia da predicação para melhor convencer. E por isso a mensagem do Evangelho começou cada vez a ficar mais parecida à política. E cada vez menos poderosa. E nós devemos entender que devemos deixar tudo isto para voltar à base. A base da lei disso, e este é o segundo ponto, para poder tornar a lei espiritual a semente, aquela semente incorruptível pela qual nascemos, a palavra de verdade, a qual refere o mesmo apóstolo no primeiro capítulo de Pedro, versos 23, 24 e 25. Nascemos pela semente da palavra, a semente incorruptível. Não se corrompe, é imutável, na qual não há confusão, na qual não há sombra de dúvida. Toda a boa dádiva vem do Pai das luzes, procede do alto, no qual não há sombra de dúvida. Esta é a palavra. Jesus Cristo dizendo aos seus discípulos, em João, não vale a pena que abram as suas Bíblias, ele dizia, chegou a hora de que o Filho do Homem seja glorificado. E eles ficaram um bocado atónitos. E ele disse, em verdade vos digo, se o grão de trigo não cai na terra e morrer, ele fica só, mas se morrer, dá muito fruto. A palavra, o grão de trigo, o verbo. O Evangelho de João é tremendo no que diz respeito a fazer uma correlação com o verbo, a palavra, o verbo, a semente incorruptível. A semente incorruptível. E esse é o segundo foco deste excerto da Escritura. No verso 2, 3 e 4 diz, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, noutra versão bíblica, seja não que... Eu estava a ler, é outra versão bíblica que eu tenho nesta Bíblia e outra que eu tenho aqui apontada nos meus apuntes. E isto é o verbo, diz comigo, o verbo, a palavra, a semente incorruptível, a cruz. Jesus. Tudo aglomera-se numa só palavra, Jesus. Jesus é o centro do Evangelho. Grande parte dos pregadores tiraram o foco de Jesus. E temos que voltar a Jesus. Jesus, as suas palavras, a sua caminhada, a sua peregrinação, os seus ensinos. Irmãos,
Em Jesus confirmou-se toda a lei. Em João 1 diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Quem era o Verbo? Recordam-se o que é que eu disse na primeira pregação? Sobre a comunidade, a Trindade? E estava Deus Pai, Filho e Espírito Santo e disse, façamos o homem como? A nossa imagem. Façamos quem? Deus, Pai, Filho. O Verbo era antes de todas as coisas. E todas as coisas foram feitas por Ele. Está escrito em Colossenses, por Ele e para Ele. E nele subsistirão. Amém? E em João volta-se a repetir a mesma Escritura, a confirmar a mesma Escritura. Ele veio para o que é o seu, os seus não receberam, mas todos quantos receberam, confirma-se a Escritura aqui mesmo desta Epístola de Pedro, confirma-se em João capítulo 1, versos 12 e 13. Não, diz, a todos quantos receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes poderes para se tornarem quê? Seus filhos, nação santa, pedras vivas, sacerdócio real, povo adquirido por Deus para anunciar, ajudem-me, amém? O quê? As virtudes, as maravilhas daquele que os retirou das trevas à sua maravilhosa luz. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito. Pedro, na sua epístola, refere-se à glória como eu vi a glória, e esta glória, mesmo a que eu vi, a vós vos trespassa este testemunho. É tremendo as Escrituras nela vemos. Então aqui vemos que há tremendo poder, e o único poder do Evangelho está onde? Alguns dizem não nas boas notícias. E quem é as boas notícias? Jesus, mas aqui depois vamos ver que há aqui umas contingências, queria ver se acelerava isto. Vemos, por exemplo, Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 17, ele começa a falar aos Coríntios, dizendo-lhe aqui, neste versículo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, diz, Cristo não me enviou para batizar, mas sim para pregar o Evangelho. E diz-lhe assim, não em sabedoria de palavras, vocês sabem que Paulo era um homem sábio. Era ou não era? Ele dizia, de acordo à lei, eu sou perfeito. Foi ou não foi? O que é que dizia Paulo? Educação, de acordo à linhagem judaica, incomparável. Boas famílias, ele perseguia, mas ele teve um encontro com caminho. E o que é que ele ia fazer a Damasco? Matar cristãos. Então o que é que mudou? As atitudes mudaram como? Radicalmente. Irmão, é que eu estou a tentar, tenho aqui uma coisa, estou a tentar mudar nesta área, mas sabe, a graça, é uma coisa que eu gostaria de compartilhar, não tenho tempo para compartilhar isso hoje, a graça de Deus, calma, não abusem muito da graça de Deus, não vai ser, é que aqueles que abusam da graça de Deus é porque nunca conheceram a graça de Deus. Têm um conceito equivocado da graça de Deus. Ok? Têm a graça barata que alguns pregadores vendem desde o púlpito, e que vendem-na grátis, mas a graça de Deus custou o sangue do Cordeiro. Para pregar o Evangelho não em sabedoria de palavras, para não se tornar vã a cruz de Cristo. Não foi a cruz de qualquer pessoa. Senão foi a cruz de Cristo. Muitos outros mártires do Evangelho foram crucificados. Mas Paulo aqui refere-se à cruz de Cristo. Porque a palavra de cruz é de veras loucuras para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito, destruirei as sabedorias dos sábios e aniquilarei a sabedoria e o entendimento dos entendidos. Amém? Agora o que temos que entender é que a lei espiritual, as doutrinas, a palavra, o verbo, Jesus e a cruz estão todos intimamente ligados. Amém? Tudo está intimamente ligado. Tudo faz um conjunto. É um só. O único poder que transforma, o único poder que converte. Amém? E então, muitas das vezes, tal qual como fizeram sempre ao longo dos tempos, os homens voltam-se às fábulas.
Voltam-se às fábulas, voltam-se às tradições, voltam-se às culturas. E enquanto a igreja quer lutar mais com aquilo que está de fora, perde o foco da mensagem. Então põem-se a centrar, por exemplo, o pior para mim há coisas que são irremediavelmente que eu acho que está mal. Na cruz, Jesus expôs o quê? Alguém que saiba a Bíblia? Todos os principados e todas as potestades. Então agora quero-vos fazer uma pergunta. Por que raio é que nós continuamos para aqui a fazer tanto ênfase ao demónio? Faço essa pergunta. Porque eu continuamente vejo os cristãos, muitas das vezes, a dar mais ênfase ao demónio do que a Cristo. Porque se nós nos centramos no autor, no consumador e na vitória, somente temos que fazer uma coisa. Através do poder da cruz do Calvário, desautorizado aquele que somente pode receber a autorização de Deus Pai. E se Deus Pai, Filho e Espírito Santo já lhe tirou a autorização total na cruz do Calvário, de quem temerei? De quem temerei? Estamos cobertos pela sangue do Cordeiro, mesmo que ande por vales de sombra e morte. Não? Então eu não sei que cristianismo é que estamos a viver, caros irmãos. Não sei em que fábulas é que nós nos andamos a meter, não sei que de culturas é que nós andamos a comer, não sei que de livros é que nós andamos a ler, mas de certeza lemos muito pouco a Bíblia. Lemos muitos livros cristãos, mas a Bíblia diz outra coisa. A Bíblia diz outra coisa. Diz, e despojado foram expostos todos os principados e potestades. E quando os demónios veem a autoridade de um homem de Deus que se cobre com a sangue do Cordeiro imolado e que está crucificado na cruz e que diz, já não vivo eu, senão que vive Cristo em mim, eu estou crucificado juntamente com Cristo, então o demónio olha e diz, epá, a Cristo conheço, a Paulo também e a ti também. Então, ala! Agora quando vê um charlatão, ai amigo, então dança e baila. É que o inimigo, ele encanta-lhe igrejas que passam a vida a fazer festas. É que há igrejas evangélicas que fazem festas a Satanás. E se tivéssemos olhos e discernimento espiritual para ver, no meio dos crentes estarão a dançar milhares de demónios, porque estão-lhes a fazer uma festa. Porque a sangue e a cruz é que têm poder. A sangue e a cruz. Desde o Antigo Testamento, caros amigos, desde o tempo do faraó, desde o tempo do anjo da morte, é a cruz por cima dos lintéis e na barra da morte, e não foi tocado nem um único primogênito dos hebreus. Como seremos tocados nós, que já estamos cobertos pela sangue do Cordeiro imolado na cruz do Calvário, que venceu a Satanás, o príncipe deste mundo. Deste mundo. Nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo, se fomos comprados por esta preciosa sangue. Não temos que ir com vãs subtilezas, com palavras de sabedoria humana. Paulo não pretendia pregar um evangelho baseado à sua sabedoria judaica e hebraica, não. Ele conhecia toda a Torá, todos os livros de profetas, mas ele conheceu a luz. E essa luz foi suficiente para ele dizer, tudo aquilo que eu tenho por trás, para mim, é lixo pela supremacia de chegar a alcançar o alvo. Jesus! E este crucificado, o poder da cruz, a sangue do Cordeiro, que tem a vitória. E esse é o foco, o segundo foco. A palavra, o verbo, a cruz. Verso 20, 1 de Coríntios, ele continua a dizer, onde está o sábio, onde está o escriba, o questionador deste século, porventura não tomou Deus louco à sabedoria deste mundo? Visto como
na sabedoria de Deus, o mundo, pela sua sabedoria, não conheceu a Deus. No outro dia estávamos a jantar com uns amigos e falávamos de algo muito interessante. Eu pergunto-me e continuo e perguntávamos naquela noite, e é: se viesse Deus agora, se viesse Jesus, será que a igreja evangélica reconheceria a Jesus? Deixe-te essa pergunta para que tu ponhas-te a pensar. É uma questão. Porque quando ele veio, não o conheceram, estavam à espera de outra história. Estavam voltados a fábulas, e fábulas no sentido de tradições, de rudimentos tradicionais e religiosos, e quando viram o Messias, não o conheceram. Estavam à espera de outra história, estavam à espera de um rei fulminante. Até o que eu pergunto é, se hoje viesse Jesus, nós que provavelmente estamos mais entenebrecidos pelos focos de pressão deste mundo, será que nos daríamos conta que andava Jesus no nosso meio? Será que o aceitaríamos como ele vinha? Como é que viria Jesus se ele chegasse neste tempo? Porque de acordo às expectativas daquele povo escolhido, hebraico, farisaico, que estavam ali à espera, na sinagoga, os sacerdotes que cumpriam a lei, eles não o entenderam, não o receberam. Ele veio aos seus, os seus não o receberam. Ele veio aos seus. Ele veio-lhes a trazer a mensagem messiânica. E nem pensar. Agora eu que pergunto, nós, que nos consideramos parte do povo redimido por Deus, que dizemos: o Senhor é meu Salvador, o Senhor separou-me, o Senhor resgatou-me, o Senhor salvou-me, será que nos daríamos conta? Ou será que já estamos tão impregnados de fábulas, de culturismos, de ismos, actismos, filosofismos, ismos e mais ismos, que provavelmente não nos damos conta que podemos dizer que Deus está no meio de nós, mas será que nos damos conta? Faço-te esta pergunta. Nós temos muito o ente de dizer: não, Deus está no nosso meio. Mas eu desafio-te, no nome de Jesus. Será que te das conta quando Deus está? Será que tu notas quando Deus toca? Ou será que emocionalmente somente sentes um escalafrio quando há um ambiente emocional e sentimental? Pensa nisto. Porque pela sua sabedoria o mundo não conheceu a Deus. Mas aprove-lhe a Deus salvar pela loucura da pregação. Não foi pela loucura do show. Se não foi pela loucura da pregação, aqueles que creem. Pois enquanto os judeus pediam sinal e os gregos buscavam a sabedoria, porque uns procuram eloquentemente a pregação contemporânea, outros procuram o rock and roll evangélico da moda, outros as luzes e os calafrios momentâneos. Mas é a loucura da pregação da cruz que salva. Isso é o que converte. Não são as dinâmicas, não são os conceitos, não é o livro os 7 passos para a salvação. É a loucura da pregação da cruz do Calvário. A cruz do Calvário e a sangue do Cordeiro, que tem a autoridade para soltar, para livrar, para converter, para derrubar toda e qualquer artimanha do inimigo, porque o inimigo está vencido, está derrotado e exposto nessa mesma cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás. É essa cruz e é essa mesma pregação. E ele diz no verso 23, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos. E é o que nós temos de pregar, é Cristo crucificado, que é escândalo para os evangélicos. É um escândalo já. Não, agora, o Cristo de hoje em dia é um Cristo da glória, é um Cristo da prosperidade, é um Cristo de que, pois, se Cristo já levou todas as nossas doenças, então já nós não precisamos estar doentes. Se Cristo já sofreu por nós, nós já não precisamos de sofrer. Pare de sofrer! Pois eu não entendo aquela palavra que deu Paulo a Timóteo, que disse: pois tu sofres boas penalidades, tal como um bom soldado de Jesus Cristo.
Porque aquele que sofra por ele reinará com ele, e aquele que não sofra com ele não pode reinar com ele. Eu não sei o que é que fazem essas porções da Bíblia, se calhar apagam-nas. É como há agora as Bíblias digitais, é mais fácil então de fazer copy and paste, erase. Permitam, porque às vezes uma pessoa ouve com cada barbaridade que até dói. E às vezes ouvem-se barbaridades no nosso meio, mas enfim. Então eu não sei como é que nós sacamos os versos fora de contexto e começamos a rematar verbos, a expressão versos da Bíblia, como se fossem remendos nos pneus das bicicletas. É que a Bíblia não serve para fazer, não se põe remendo. Há que ter cuidado. O Evangelho, tal como ele é, não serve para muitos evangélicos. Estão modernizados. Nós devemos manter-nos, custo custar, dentro da simplicidade. Tal como Paulo escrevia, não vos afasteis da simplicidade que há em Cristo Jesus. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Não nos podemos tornar nem legalistas, nem fabulistas, nem istas. Nada distas. Temos que nos tornar simplesmente cristocêntricos e centrados, muito centrados na cruz. Na cruz e na sangue do Cordeiro. Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 1, verso 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador e de Cristo Jesus, esperança a nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça e misericórdia e paz de parte de Deus, Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor, como te roguei quando parti para Macedónia, que ficasses em Efésio. Para quê? Fica em Efésio para fazer o seguinte. Para advertires a alguns que não ensinassem doutrina diversa. Cuidado com a doutrina diversa. Porque na diversidade nascem as fábulas e na diversidade nasce a confusão. Nem se preocupassem com fábulas ou genealogia indetermináveis, pois que produzem em discussões, que edificação para com Deus que se funda na fé. Mas o fim desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, das quais alguns se desviaram e se entregaram a discursos vãos, querendo ser doutores da lei, embora não entendam nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirma. Cuidado! Cuidado com a forma como se utiliza a palavra verdade. Cuidado com as doutrinas diversas. Cuidado com a interpretação equivocada das Sagradas Escrituras. Quando não se sabe, é melhor ter a humildade para reconhecer que não se sabe e pedir conselho a alguém que o possa atribuir, independentemente das titologias. Porque não sabemos nada. Cada dia sabemos menos. São que não nos presumamos de saber ser sábios, na nossa própria opinião, não vai ser que induzamos o menino, o jovem, na conduta equivocada, na doutrina diversa, na confusão, na falta de luz, às trevas do inimigo. Também escreveu ao mesmo Timóteo, ao discípulo amado, fiel filho da fé de Paulo, no capítulo 4, propondo-lhe estas coisas, irmãos, verso 6, será bom ministro de Jesus Cristo, tu que, nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, rejeita as fábulas profanas e das velhas, exercita-te a ti mesmo na piedade, isto é, no amor, dependendo das versões bíblicas. Pois o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, visto que tem a promessa da vida presente e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de toda a as tradições que nos levam cativos. As tradições são, de certa maneira, às vezes, são aquelas festividades que nos cativam. E os natais, e os ais, e as pascuais, e tanto ai, que tudo nos cativa. E somos levados como crianças pelos ventos. Damos tudo por bom. Tudo é bom. Não há mal nenhum nisso. E as origens onde é que estão? E o ensinamento está onde?
Voltemos à base da Sagrada Escritura. À simplicidade que há em Cristo Jesus. Não há mal nenhum. Isso não. Isso é normal. Enfim. Em Colossenses, mais umas advertências, se me permitis, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias vãs e vãs subtilezas segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude e divindade, outra vez levando-nos ao centro de Cristo. E tendes a vossa plenitude nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também fostes circuncidados com a circuncisão, não feita por mãos, no despojador do corpo, da carne, a saber, a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados com ele no bautismo, no qual também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Tremendo, irmãos. A palavra, a cruz, as 5 bases. Colossenses 2, do verso 8 ao verso 12. O resume das 95 teses de Lutero. Quais são o resume? Solo Cristo, solo fé, solo graça. Faltam 2. Fora-se-me agora. Faria da mais ajuda que agora foi-se-me. Solo Cristo. Só fé, só uma graça, só... Não era no batismo, aqui não se inclui, nas 5. Só uma? Só Cristo, só a salvação, somente fé, só uma graça e só uma esperança. Só uma esperança. São o resumo das 95 teses de Lutero. Vão todas ao centro de Jesus Cristo. Palavra, verbo, uma semente incorruptível. O verbo, uma semente incorruptível. A palavra, o verbo feito carne. Jesus Cristo, a cruz, o cordeiro imolado. E isto tudo porquê? Porque Ele faz-nos, depois seguimos ao terceiro foco. Que volta outra vez a nós. Somos as pedras vivas, edificados. Estamos a ser edificados por Ele e para Ele. E aqui voltamos ao sacrifício que ninguém fala. Porque depois aplica-se a tal palavra fora de texto, por Jesus Cristo também disse aos fariseus: ide e aprendei o que é que significa misericórdia quer e não sacrifícios. Porque muitos pensam que é através de fazer qualquer coisa que atingem agrado diante dos olhos de Deus. Onde não funciona assim. Mas estamos a ser edificados nele, por meio dele. Mas toda a gente conhece a escritura de Romanos 12, toda a gente utiliza. Mas eu pergunto se tu entendes o que é que significa apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo ao Senhor. E não conformar-nos a este mundo. Viver nele, para ele e por ele. Isto já acontecia no Antigo Testamento, porque o sacerdote vivia... Como é que vivia o sacerdote no Antigo Testamento? Alguém se recorda como é que vivia? Vivia onde? No templo, para o templo e do templo. Amém? E nós somos o templo do Espírito Santo. Então devemos viver em sacrifício vivo. Então significa que as motivações do nosso viver não se devem afastar de estar continuamente tudo aquilo que façais, como dizem Colossenses, fazei-o para o Senhor, para agradar ao Senhor e não para agradar ao homem. Quando diz em 1 Pedro 2, 9 e 10 que somos a geração eleita, isto aqui parece ser uma afirmação e é onde eu vou. E aqui vamos terminar com a exposição, que é o terceiro elemento. Parece ser uma afirmação classista e elitista. E a gente diz, fogo, a gente somos especiais, pá. É ou não é? Hein? Isto dá-te um status. Seres eleito, hein? É como seres eleito para... Hein? Ser eleito é especial ou não é? Ser escolhido é ou não é? Hein? É ou não é especial? Hein? Isso é no nosso entendimento, que é muito parco. Realmente é especial, mas não tem nada a ver
com os nossos parâmetros. O que nós temos a que aprender é tirar os nossos parâmetros e a pôr os parâmetros de Cristo, ok? Na realidade, quando nós ao lermos isto, e até se formos uma pessoa anticristo, ou seja, contra a fé cristã, olhamos para isto e dizemos, estes tipos, os evangélicos, esta gente, estes são os elitistas, estes tipos são classistas, estes tipos, pensam que são melhores que os outros todos, Eles dizem que são eleitos, que são sacerdócios reais, que são melhores que os outros todos, que têm uma missão superior a toda a gente. Agora, o cúmulo do raciocínio é que bem lá no fundo, a grande maioria dos cristãos evangélicos pensam assim. Pensam que são superiores aos outros. Eu sei que a gente não. Sei que a gente somos humildes e tal. A gente já aprendemos isso tudo. Mas na realidade pensam que é assim. Mas esta não é a dinâmica do reino de Deus. No reino de Deus as coisas funcionam ao contrário. Diz, se tu queres subir, tens que descer. Estamos aqui? Se queres ser o primeiro, tens que fazer o último. Para ganhar, tens que perder. Para viver, tens que morrer. As coisas começam-se a pôr difíceis, não é? Então as coisas começam... na realidade, o rei veio para reinar e rejeitaram-no. O rei veio como mendigo. Veio como carpinteiro. Fogo, vou lá, um rei como carpinteiro... Isso não, eu quero rei, mas eu quero veste, quero coroa de ouro e quero entrada triunfal e essas coisas todas. Então as coisas começam-se outra vez a complicar. Nós pensamos que se apresentarmos os nossos galardões na igreja e no meio, vamos ser reconhecidos. Este gajo é, este irmão, perdão a expressão popularucha este tipo, esta pessoa, este irmão, dependendo do meio social onde se enquadrem, não é? E a gente então pensa lá, olha irmão, aquilo que eu fiz, olha aquilo que eu fiz e tal. E então muitos, vamos pôr aqui no quadro de honra, porque é para tu. E ele chega lá todo inchado, parece aquele boneco Michelin. É como alguns filmes que a gente vê que é o ego e o superego, os dois a falarem um com o outro, a ver quem é que ganha, que é para... Tremendo, não é? Mas na questão, por exemplo, em relação ao ministério, que é uma coisa que a gente tem falado muito nestes últimos tempos, vocês sabem que em Efésios 4, 11 diz que ele é que deu os apóstolos, deu uns e os outros, não é? Quem é que deu? Mas é que há muita gente que se faz. Hoje está de moda fazerem-se. Eu faço-me servo à nação e chegam, ei, porque o Senhor a mim disse-me que eu sou o profeta. É lá, onde é que vais? Porque é Ele que faz. É Ele que dá. A obra é sua, não é? E em Efésios, vocês lembram-se uma escritura que nós temos, e eu vou confirmá-la uma vez mais porque é absolutamente necessário. Diz, pela graça sois salvos. Sabem que isto está escrito em Efésios capítulo 2, verso. Pela graça sois. E eu depois, o próximo culto, queria compartilhar acerca da graça e não abusar da graça, para ver se a gente chega a entender qual é que é o conceito da graça real, de acordo às Escrituras, para que nós não andemos como alguns dizem, irmão e tal, eu tenho uma tentação aí, caí e tal, mas a graça de Deus está aí. Não, calma, não é que a graça de Deus não permite que tu pecas. Então, se estás a abusar da graça de Deus, é porque ainda não entendeste o que é a graça de Deus. Então, temos que ver se a palavra de Deus te leva ao caminho, porque eu não te posso levar, não é? Então, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que Ele de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Amém? Então, se há alguma obra boa em que nós participamos, ou da qual nós temos a quarta parte de colaborar, ou de atribuir algum dom que há em nós, que não é nosso, que provém de Deus, foi feito por... Então não temos por que gloriar-nos, tal qual como diz a Escritura, se alguém que se queira gloriar, glorie-se, pois, em Cristo Jesus. Estamos de acordo? Ok, então, quando queiras gloriar, pensa sempre nisto. Gloria-te em Cristo Jesus. Amém? Então, como nós estamos habituados a fazer as coisas de acordo à Bíblia, quando nós vamos para destacar, destacamos sempre outros. É ou não é? Não mintam, ok? Eu também não posso mentir. Então, diz assim, na dinâmica do reino de Deus, de acordo à palavra que diz lá em Filipenses, que toda a gente conhece, diz, nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade cada um considera os outros superiores a... A gente faz sempre isso. Todos os dias.
Desde as 7 da manhã, quando saímos da cama, até que nos deitamos, estamos sempre a considerar os outros. Quando vemos alguém, dizemos, epá, eu tenho que considerar esta pessoa e sempre... A gente... Eu já não vou ter tempo. Vocês lembram-se do Zaqueu? Desce daí que eu tenho que ir à tua casa. Não sei, Lucas 19. É ou não é? Lembram-se daquela? Agora tu imagina-te o cúmulo disto, que esteja Jesus, em vez de estar a olhar de cima para baixo, a olhar de baixo para cima, a dizer-te, pá, ó Luizinho, sei lá daí, pá. Pá, estás muito subido, meu. Olha lá, não, tu não tinhas de estar aí, tinhas de estar aqui ao pé de mim, ao meu nível, não é aí, ok? Vá lá. Deixa-te lá disso, pá. Então tinhas de estar aqui. Não sei se entendes o trocadilho, não é? Porque tem a ver com esta Escritura. Porque quando nós começarmos... Isto é que é a dinâmica do reino de Deus, estás a saber? O reino de Deus não é ao contrário, não é aquela coisa de... Não, e nós somos reis, e toda a gente a reinar, e com coroas. E os reis, vai, tu, faz assim, ha. Já está. Sou posto aqui para coordenar. Sou rei, para reinar. Cabatuta, E, claro, a gente fazer coisas por vanglória não fazemos. A gente fazemos muita coisa para vanglória e, em cima, voltando à primeira Escritura que lemos em 1 de Pedro, capítulo 2, deixai o fingimento. E a gente temos o descaramento, a lata, a cara. Alguns não têm esta cara, têm uma cara assim. Como as minhas costas, têm o fingimento, assim como as minhas costas, assim amplas, não é? A face é tão larga que é dizer, é para a glória e honra de Jesus Cristo. Ganda lata. Eu sei que não é aqui, não, no nosso ministério ninguém faz isso. Ou seja, na nossa igreja não há nenhuma alma, porque crucificados, santificados, ressuscitados, justificados, gratificados, acoroados e a reinar com os 24 anciões, com as coroas estrelares vistas por João na ilha de Patmos. Já estamos na plena glória da cumbre. Mas, irmãos, devemos meditar nestas coisas, não é? Humildade, claro. Não confundamos a humildade, passo a expressão, com a estupidez. Porque alguns têm a estupidez de fazerem as coisas bem e dizerem, e tal, sabes, é que... Não foi. Não. Quando se faz as coisas bem, faz as coisas bem. Então, aquele que merece honra, diz a palavra de Deus, reconhece honra. Pois há pessoas que fazem as coisas bem, há que lhe dizer, tu fazes as coisas eximiamente. Pois há que reconhecer o dom que Deus deu a essa pessoa para executar certas e determinadas tarefas. Não é? E aquele que faz as coisas bem e que gosta de as fazer bem e que diz, eu faço-as bem, não é um soberbo nem um orgulhoso. Ok? Estamos? Entendemos isso? Entendemos isso? Agora, aquele que não faz nenhuma bem e presume que faz tudo bem, esse sim definitivamente é um orgulhoso e não tem um ponto de humildade. Se tivesse humildade, reconhecia, na realidade, eu penso que o faço bem, mas na realidade não faço bem. Ou digo que o quero fazer, mas não o chego a fazer. Então estou a meia haste. Então esse tem que buscar a humildade para reconhecer que estou a meia haste. Não é? E tudo isto tem que ver com considerar os outros superiores a si mesmo. Tudo isto também faz parte de apresentarmos os nossos corpos com sacrifício vivo diante do Senhor. Faz parte de realmente sermos esse sacerdócio real que apresenta sacrifícios. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. A gente andamos sempre a fazer isso. Somos tão espirituais. Eu faço esse exame para mim mesmo, ok? Somos tão espirituais. Quando a gente pensa qualquer coisa, pensamos sempre no bem do irmão. Assim. Aquele irmão e tal. Assim. Tendo em vós aquele sentimento que houve Jesus Cristo, e aqui começa a mostrar a escada que Jesus Cristo desceu, humilhando-se até ao sumo, para que depois Deus lhe desse o nome que é sobre todo o nome, para que toda a língua confessasse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Amém? Entendemos esta dinâmica? Isto voltamos do verso 9 e 10 ao verso 1. Faz uma voltinha assim, tal. Deixando, pois, toda a malícia. Deixando, pois, tudo.
comamos depois as doutrinas, a palavra, a leite. Porque, na realidade, a dinâmica do reino de Deus funciona. Os seus valores são diferentes. Um é mais importante que 99. Um pecador arrependido merece uma maior festa do que 99 reunidos numa igreja a cantarem aleluia, aleluia, santo, santo é o Senhor. Regozija-se mais o Senhor por um só pecador que realmente se perdido, que se arrependa. Porque Jesus veio a salvar aquilo que se tinha perdido. Na sua matemática, tudo é ao contrário da nossa própria mente. Por isso temos que refletir. É engraçado que eu estava a ler Lucas 18. E todos, vocês lembram-se o que é que diz em Lucas 18? Vocês sabem o que é que está escrito em Lucas 18, no fim de Lucas 18? A parábola do jovem rico. Vocês sabem qual é que é a palavra do jovem rico? O jovem rico chegou ao pé do Senhor e disse-lhe: Senhor, eu cumpro com a lei, Senhor. Eu dizimo, Senhor. Eu vou à sinagoga, Senhor. Eu cumpro com as festas, Senhor. As festas judaicas. Pá, Senhor, eu cumpro tudo. Senhor, eu sou impecável. Sim, e o Senhor diz-lhe: muito bem. Fazes bem? Muito bem, meu jovem. Agora vai tu, pois, vende tudo e dá aos pobres, e vem em pós de mim e segue-me. E o jovem conseguiu fazer isso? Não, pois não. Então relata a palavra de Deus que os seus discípulos viram isso e se entristeceram. E então Jesus Cristo, no verso 24 do capítulo 18, disse assim: quão dificilmente entrarão no reino de Deus aqueles que têm riquezas. Pois é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha que entrar um rico no reino dos céus. Então, quando ouviram isso, os seus discípulos perguntaram: quem pode ser salvo? Às vezes, achas que pode ser salvo? Aqui não haverá muitos ricos. Achas que pode ser salvo? Ou seja, se não tens riquezas, minha pergunta é clara. Aqui há muitos que já aceitaram ao Senhor como seu Salvador e como seu Senhor, ao qual lhes encaixa uma porção desta Escritura. Agora há aqui uma porção da Escritura para aqueles que ainda não aceitaram ao Senhor como seu Salvador. Então eu pergunto àqueles que não aceitaram ainda ao Senhor como seu Salvador. Não são ricos. Não temos aqui nenhum rico, pelo menos no meu conhecimento, entre nós. Achas que pode ser salvo? Jesus Cristo respondeu-lhes assim: as coisas que são impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Então Pedro disse-lhe: eis, Senhor, que nós deixamos tudo e seguimos-te. E assim seguiram. O engraçado é que logo a seguir, no capítulo 19, aparece a história de Zaqueu. E eu só vou contar o verso 2 da história de Zaqueu. Diz assim a palavra de Deus no verso 2. E havia ali um homem que se chamava Zaqueu, que era chefe, era xerife dos publicanos. E era... Digam vocês que eu às vezes não leio bem. Não vá dizer que eu digo aqui na minha Bíblia que ele era pobre. E tenha-me errado. E era rico. E o que é que dizia antes? O que é que disse Jesus Cristo antes? Dificilmente era que entrasse alguém que tivesse riquezas. Mas ele não terminou aí. Porque alguém, quando lê a Bíblia, diz: pá, aqui Jesus está a fazer uma contradição. Porque ele disse... O que é que ele disse a seguir? Aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. Eu fiz uma pergunta. Achas que é possível que tu te salves? Então... Jesus encontrou-se com Zaqueu, disse-lhe porque ele baixasse da árvore. Ele baixou, entrou na sua casa. Zaqueu, sem mais, tendo um encontro com Jesus, reconheceu automaticamente que tinha roubado, retribuiu em quádruplo às pessoas que tinham roubado e deu também aos pobres. E Jesus Cristo disse: este também é um filho de Abraão, é aqui que a salvação veio à tua casa. Então, definitivamente, um rico pode, amém? Um rico pode salvar-se, amém? Agora, Zaqueu fez isto não porque conhecia a palavra de Deus, porque eu conhecia a lei, mas sim porque teve um encontro com Jesus. E tu podes te salvar sempre
desde que tenhas um encontro com Jesus. Amém? E o que eu quero terminar exatamente com isto. Com duas escrituras. Para convidar aqueles que ainda não aceitaram a Jesus, a que possam aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Paulo escreveu aos Coríntios, recordando-lhes uma coisa. E eu quero fazer de Paulo as minhas palavras. Venho falar convosco estas palavras, anunciando-vos o testemunho de Deus, não com palavras muito sublimes, ou com sabedoria, que não tenho nenhuma. Não me proponho de saber nada entre vós, senão Jesus Cristo e este que está crucificado. E estive agora mesmo convosco, com a maior franqueza, com muito temor e com grande tremor. A minha linguagem e a minha pregação não consistiram em nada mais de palavras, nenhuma palavra persuasiva, nem de sabedoria, mas na minha humilde pessoa, em demonstração do poder do Espírito Santo, para que realmente a vossa fé possa apoiar-se na sabedoria, não na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Quero anunciar-vos também aquilo que Paulo escreveu em Colossenses, ao capítulo 2, verso 13, que diz: quando vós ainda estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, Jesus Cristo vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-nos todos os delitos. Ele perdoou todos os nossos delitos e riscando o que estava escrito no édito da dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, que nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando na cruz. Foi na cruz que foram cravadas todas as acusações que havia contra nós. E tendo despojado os principados e as potestades, Ele os exibiu publicamente e triunfou sobre eles na mesma cruz do Calvário. Amém? Aquilo que é impossível para o homem, tu não podes ganhar contra a culpa, contra o remorso, contra a acusação, mas Jesus Cristo triunfou. E Ele, na cruz do Calvário, cravou o édito de todas as acusações que há contra ti, contra cada um de nós, para que tu hoje possas tomar um passo de fé e aceitar o perdão que Ele derramou por ti. Ele injustamente fez justiça por ti e por mim, para que por meio da sua sangue derramada na cruz do Calvário, tu hoje possas alcançar a salvação para a tua vida, para a tua alma, e hoje possa haver uma grande celebração e uma grande festa no céu. Basta que somente uma alma que esteja perdida se arrependa, para que Ele se regozije com os seus anjos no céu. Eu quero convidar-te e convidar todos aqui hoje que se levantem por um só momento, fechem os seus olhos e que tu faças um exame diante do Senhor. Jesus Cristo não veio para julgar o mundo. Ele veio para trazer a salvação ao mundo, para que todo aquele que nele creia não sofra condenação, mas tenha vida e vida eterna. Enquanto os fariseus valorizavam mais um sistema religioso, enquanto durante anos, homem tras homem, trata de valorizar mais sistema atrás sistema, Jesus Cristo continua a valorizar mais a alma do indivíduo sobre todas as coisas. É por cada alma, é por cada indivíduo que Ele foi à cruz do Calvário. E é por essa cruz, esse cordeiro imolado aí na cruz do Calvário, Ele expôs todos os principados e todas as potestades. Ele cravou na cruz do Calvário o édito de todas as acusações que há contra ti e contra mim. E triunfou contra Satanás, que está vencido e derrotado. Ele desautorizou o acusador, o ladrão, o pai da mentira, para que tu possas entrar triunfalmente na presença do Pai e receberes o abraço do conforto, da restauração. Tu foste reconciliado com o Pai pela sangue de Jesus, o Cordeiro imolado, que tirou o pecado do mundo. Eu hoje quero, no nome de Jesus, convidar-te, se tu queres aceitar a Jesus Cristo como o teu Senhor e Salvador, nesta manhã, que passes aqui em frente, que dês um passo de fé.
Já o aceitaste, mas te afastaste por qualquer situação, te afastaste da graça, se caíste da graça do Senhor, se pecaste, se invocaste o nome do Senhor em vão, se afastaste, se negligenciaste essa tão grande salvação que recebestes, é tempo oportuno que te arrependas e voltes a abraçar o Pai. Voltes por meio de Jesus Cristo, porque não há outro nome dado aos homens que é Jesus Cristo. Ele humilhou-se até ao sumo. Ele deu a sua vida por amor a ti e por amor a mim. E não há nenhuma acusação. E é tempo que voltemos a abraçar essa tão grande salvação. É tempo que voltemos a centrar-nos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Não há nada mais para além dele. Jesus Cristo é o único caminho ao Pai. Assim que eu hoje convido, no nome de Jesus, se queres aceitar a Jesus Cristo, ou se queres reconciliar-te com Jesus Cristo, se queres vir ao Pai, passa aqui em frente, para que possamos orar juntos e celebrar essa tão grande festa que há nos céus, por um só pecador arrependido. Jesus Cristo, Ele veio a salvar aquilo que se havia perdido. Ele veio a reconciliar com o Pai aquilo que estava perdido, aquilo que a lei não podia fazer. A lei veio cumprir-se toda nele. Ele era a lei, Ele era o verbo feito carne. Foi Jesus. Ele consumou tudo na cruz. E Ele expôs todos os principados e todas as potestades, recordando-lhe a Satanás que não